Pensa só, nossos ancestrais podiam passar dias procurando comida. Hoje, bom, a geladeira está logo ali. Mas e se essa facilidade toda, essa abundância constante de comida, for a raiz de muitas das nossas doenças modernas? Hoje, a gente vai mergulhar no jejum, uma prática super antiga que a ciência moderna está redescobrindo como uma ferramenta poderosa para a nossa saúde. E essa é a grande questão, né? A nossa biologia foi toda moldada em ciclos, de muita comida e depois de pouca comida. Esse acesso que a gente tem hoje, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai totalmente contra o jeito que o nosso corpo evoluiu. O que a ciência está começando a sacar é que o corpo humano, na verdade, parece funcionar muito melhor quando a gente alterna entre comer e não comer. É um ritmo natural que a vida moderna simplesmente apagou. Para a gente entender o impacto real disso tudo, vamos acompanhar a jornada do Stephanie. Ele é o retrato de muita gente, um profissional urbano, vida sedentária, até que um susto no médico o forçou a tomar uma decisão bem drástica. A experiência dele vai ser o nosso fio condutor aqui. Ok, vamos lá? A decisão do Stephanie não foi um capricho, não. Foi uma resposta direta a um diagnóstico bem preocupante. Ele estava literalmente fazendo uma aposta pela própria saúde. Os exames dele mostraram um cenário assim bem alarmante. Vamos olhar os números. Quase 97 quilos, uma cintura de 112 centímetros, bem acima do que é considerado saudável e, para piorar, açúcar e insulina nas alturas. Os médicos têm um nome para isso: pré-diabetes. É tipo o último aviso antes da doença se instalar de vez. Mas o número que realmente acendeu o alerta vermelho foi esse aqui, 307. Essa era a pontuação de gordura no fígado dele. Sabe qual é o normal? Abaixo de 240. O Stephanie tinha um caso avançado de esteatose hepática, o famoso fígado gorduroso, que é uma condição silenciosa, mas que pode causar um estrago gigantesco. E aí, a situação do Stefan leva a gente para uma pergunta essencial, né? O que exatamente acontece dentro do nosso corpo quando a gente jejua? Como que a falta de comida pode, de repente, ligar um processo de cura? A resposta está nos mecanismos biológicos simplesmente incríveis. O primeiro grande segredo é um processo chamado autofagia. Pense nisso como se fosse a equipe de limpeza e reciclagem interna do corpo. Quando não tem nutriente vindo de fora, as células começam a comer os próprios componentes velhos ou danificados. É uma faxina geral. E olha, isso é tão importante que a descoberta desse mecanismo rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. E olha que fascinante como funciona. A falta de comida cria um pequeno estresse controlado. Aí a célula vai lá e seleciona o que não presta mais, tipo pegar madeira velha para queimar na lareira, e transforma esse lixo em energia e em matéria-prima para construir partes novas e saudáveis. O resultado? Uma renovação celular que reduz a inflamação de dentro para fora. O segundo mecanismo é a chamada chave metabólica. Normalmente, nosso corpo usa a glicose, que vem dos carboidratos, como combustível principal. É o nosso álcool do dia a dia. Mas depois de umas 24 horas sem comer, esse estoque acaba. Aí o corpo vira uma chavinha e começa a queimar a nossa gordura armazenada. E dessa queima, ele produz um supercombustível, as cetonas. E para deixar isso bem claro, olha que analogia perfeita do Dr. Eric Verdin. As cetonas não são só um combustível reserva. A ciência mostra que há uma fonte de energia muito mais limpa e eficiente, principalmente para o nosso cérebro e para os músculos. É como trocar o diesel por combustível de foguete. Com esses mecanismos superpoderosos em ação, os cientistas estão começando a ver o jejum como uma terapia para uma série de doenças. É quase como se o corpo fizesse uma cirurgia nele mesmo, sabe? Sem precisar de um único corte de bisturi. E a lista de possibilidades é, uau, impressionante. O jejum está sendo estudado para reverter diabetes tipo 2, para controlar a pressão alta, para combater inflamações crônicas como artrite e até para servir de suporte em tratamentos de câncer, ajudando a proteger as células saudáveis dos efeitos da quimioterapia. E os resultados podem ser absurdamente rápidos. Essa observação aqui, de um médico, mostra bem o poder anti-inflamatório do jejum. Imagina só, um paciente chega com uma junta toda inchada pela artrite e, em 1 ou 2 dias, sem remédio, ela desincha e volta ao normal. É o tipo de coisa que deixa qualquer um de queixo caído. Mas, apesar de todas essas evidências, a aceitação do jejum terapêutico não é, nem de longe, unânime. Se a gente olhar para a Europa, por exemplo, existe um debate gigantesco com visões completamente opostas sobre o assunto. E a diferença é da água para o vinho, sabe?
De um lado, você tem a Alemanha, onde o jejum terapêutico faz parte do sistema público de saúde, é oferecido em hospitais e os tratamentos são até cobertos pelo seguro. Do outro lado da fronteira, na França, a prática é vista com uma desconfiança enorme, não tem regulamentação nenhuma e até leva pacientes como o Stephanie a ter que buscar ajuda fora do país. Então, a pergunta é, como que a gente pode aplicar esses princípios sem precisar fazer um jejum super longo e supervisionado? Bom, a resposta talvez esteja em algo mais simples, ajustar o nosso ritmo do dia a dia, principalmente a hora em que a gente come. E é aqui que entra o famoso jejum intermitente, que é uma abordagem, digamos, bem mais acessível. Em vez de passar dias sem comer, a ideia é criar uma janela de jejum diária, geralmente entre 12 e 16 horas. E isso tem tudo a ver com a pesquisa sobre os nossos relógios biológicos, os ritmos circadianos. E essa frase do pesquisador Satchin Panda resume uma ideia que meio que vira tudo de cabeça para baixo. A ciência dos ritmos circadianos sugere que, quando a gente come, pode ser tão ou mais importante do que o que a gente come. Respeitar os ciclos naturais de jejum e alimentação do nosso corpo talvez seja uma das chaves para prevenir um monte de doenças. E agora vamos voltar para o Stefan. Lembra daquela aposta radical que ele fez? Pois é, olha só o resultado. Esse gráfico é a prova. A pontuação de gordura no fígado dele simplesmente despencou de 307, que era um nível de doença avançada, para 242. Em só 2 semanas, ele saiu da zona de perigo e voltou para um nível quase normal. E os resultados não pararam por aí. O pré-diabetes, revertido. O fígado gorduroso, sumiu. Não era mais detectável nos exames. Ele perdeu 11 quilos e 8 centímetros de cintura. E o mais importante, que é uma dúvida de muita gente, estudos com ressonância magnética confirmaram que ele não perdeu músculo nesse processo, só gordura. E essa história não se limita a casos isolados como o do Stefan. Numa iniciativa pioneira no mundo, a Polinésia Francesa, que enfrenta uma crise seríssima de obesidade e diabetes, transformou o jejum em parte da sua política oficial de saúde pública. É a primeira vez que um governo adota essa estratégia para a população inteira. O que leva a gente a uma última reflexão. Num mundo que está sempre buscando a próxima pílula mágica, a próxima cirurgia de alta tecnologia, será que a resposta para muitas das nossas doenças crônicas esteve aqui o tempo todo, na prática mais simples e mais antiga que existe? Dar um descanso para o corpo e simplesmente não comer